Você já percebeu que, entre os nomes dos 12 apóstolos, existe um que quase foi apagado da história bíblica? Um homem que surgiu do nada, ocupou o lugar deixado por Judas Iscariotes e depois simplesmente desapareceu. Nenhuma outra menção, nenhum versículo. É como se o próprio Deus o tivesse envolvido em um manto de silêncio. Poucas cenas na Bíblia são tão impactantes quanto a queda de Judas Iscariotes. Ele andou com Cristo, ouviu suas palavras, viu seus milagres e terminou lembrado como o traidor. Após sua morte, o silêncio que se segue em Atos ecoa como um abismo espiritual, um vazio entre os 12 apóstolos. Esse número, 12, não era apenas simbólico, representava as 12 tribos de Israel, o fundamento da nova aliança. Quando Judas caiu, não foi apenas um homem que se perdeu. Foi uma ruptura na estrutura apostólica que sustentava o início da igreja. Guiado pelas Escrituras, Pedro reconheceu esse vazio espiritual e citou o Salmo 109, 8. Tome outro o seu encargo. Essas palavras, escritas séculos antes, estavam se cumprindo diante dos olhos dos discípulos. Pedro então declarou diante de cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Atos 1:21-22. Não era uma escolha comum, era uma seleção divina. O novo apóstolo deveria ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Não bastava ser seguidor de longe, ele precisava ter visto com os próprios olhos e ouvido com os próprios ouvidos o poder do Evangelho em ação. Entre os nomes apresentados estavam José, chamado Barsabás, e Matias. E é aqui que surge o mistério. Matias sempre esteve ali, desde o começo, mas sem destaque. Servia em silêncio, fiel, enquanto outros apareciam. A ausência de reconhecimento não é ausência de propósito. Deus vê e valoriza os servos fiéis, mesmo quando o mundo não os enxerga. Matias representa aquele crente que não busca posição, mas permanece firme, mesmo esquecido. Chegou o momento decisivo. Os discípulos oraram e disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes escolheste. Atos 1:24. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Mas atenção, isso não foi sorte no sentido humano. Provérbios 16:33 diz: A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação dela. Não era acaso, era confiança total na soberania de Deus. Durante séculos, teólogos debateram: teria sido Matias o verdadeiro escolhido? Ou deveria ter sido Paulo, chamado pessoalmente por Cristo em Damasco? Mas a verdade é uma só. Deus cumpre seus planos, mesmo quando os homens não entendem o processo. Se Matias foi escolhido, foi porque Deus quis. Se Paulo foi levantado depois, também foi por propósito. Nada escapa ao controle divino. Depois disso, silêncio. Nenhum outro versículo fala sobre Matias, nenhuma carta, nenhum registro posterior. Mas talvez esse silêncio seja a maior lição. O servo fiel não precisa ser lembrado pelos homens quando é conhecido por Deus. Alguns dizem que Matias pregou na Judéia, outros na Etiópia ou Capadócia, e que morreu como mártir. Mas o que importa é o que ele representou: a restauração da unidade, a cura da ferida deixada por Judas. Matias não buscou glória, ele buscou propósito, e cumpriu exatamente o que o Salmo 109 profetizou: tome outro o seu encargo. Mesmo que seu nome tenha desaparecido dos registros humanos, está gravado nas fundações eternas do reino. Apocalipse 21:14 diz: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você entende? Mesmo esquecido na terra, o nome de Matias está escrito na eternidade. O invisível muitas vezes é o que mais dura. Quantos de nós servimos em silêncio, achando que ninguém percebe? Matias nos ensina que Deus vê cada ato de fidelidade, mesmo no anonimato. O verdadeiro valor não está em ser visto, mas em ser obediente. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixa um amém nos comentários. E não esquece, vamos juntos alcançar os 1000 inscritos.
Compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca esquece dos fiéis.